Pegando ainda um pouco da fala da mãe Jaciara, né, nessa citação que eu peço para que depois vocês leiam, né, ela conta que o terreiro é um local onde os povos eles se fortalecem, né, independente de cor, né, de credo, de etnia. A religiosidade, né, dos povos, de axé, como eles são chamados também, ela está presente em todas essas esferas da vida, né? E esses terreiros, eles não são um lugar apenas de oração, né? Então, para ela, nesse local, eles vão recriar espaços de acolhimento, né, para esses ancestrais. É um local espiritual, é um local psicológico, né? Então, as pessoas elas chegam no terreiro com muitas fragilidades, né? E é ali em que elas vão se curar, né? Então, fragilidades é, referentes à exclusão social, racismo, ódio, né? Justamente pela forma, né, como as pessoas são tratadas em relação a Umbanda. Então, um local para cura. Aí a gente vai estudar os tipos de orixás, né? Então, no Brasil a gente tem 12 orixás, né? Os orixás eles representam a natureza, elementos da natureza, né? Os orixás eles representam elementos da natureza, mas eles não representam apenas elementos da natureza, eles têm características humanas. Então, eles tanto representam elementos da natureza, como eles têm características humanas. Que características são essas? Pronto, há pessoas no nosso meio que podem ser vaidosos, podem ser temperamentais, ciumentos, né, maternais. Então, há esse paralelo, né, deles representarem a natureza, mas ao mesmo tempo deles terem características humanas. Então não é igual, por exemplo, um santo na Igreja Católica que só apresenta características boas, né? Aqui não, os orixás eles apresentam características humanas. Então não existe um humano somente com características boas, né? Também tem características boas, mas também defeitos, certo? Pronto. Ainda, né, dentro dessa questão histórica, né, a gente vai trabalhar o que seria esse sincretismo. Dentro desse material, a gente tem algumas definições, alguns pontos que explicam o que é esse sincretismo, mas a gente pode definir que esse sincretismo, como qualquer outra prática religiosa, ele provém, né, dessa fusão de outras religiões, né? Então, o sincretismo religioso, ele tem suas maiores expressões no Brasil, né, por uma simples questão histórica, que é a colonização e a formação do povo brasileiro. E a partir do sincretismo, a gente vai para a questão histórica da época mesmo da colonização, da escravidão, em que os índios eles não tinham essa liberdade, essa abertura para poder cultuar, né, os orixás, as entidades que eles acreditavam. Então, eles foram impedidos pela Igreja Católica Romana por cultuar, né, esses orixás, né, esses espíritos. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam, por exemplo, a imagem de um santo que tinha as mesmas características desse orixá ou dessa entidade e eles adoravam essa imagem. Então, como eles não podiam, né, cultuar a imagem que eles acreditavam realmente, eles pegavam, né, um santo, a imagem de um santo que tinha as mesmas características desse orixá ou dessa entidade, né, desse espírito, e faziam seus rituais de forma mais livre, né? Então, o sincretismo ele vai estar também aí. Pronto, aqui é só um exemplo de terreiro, né? Vejam que o terreiro hoje ele mescla nessas imagens do sincretismo com imagens realmente da Umbanda. Vejam que eu destaquei com vocês na aula, né, que Jesus Cristo, na imagem de Jesus Cristo, ela fica no top, né, bem no top mesmo, de cima, porque ele representa Deus, né? No caso, a imagem de Cristo aqui para a Umbanda, ela representa Deus, e Deus na Umbanda é o Oxalá, certo? Pronto, aí a gente vai para os tipos de orixás, né? Dentro dessa explicação do que seria orixá, né? Os orixás, eles são entidades, né? Ou melhor, divindades, né? De uma religião africana chamada Yorubá. E essas divindades, elas são representações da natureza, né? Então, de acordo com a mitologia africana, né, eles foram enviados por um deus chamado Olodumaré, né, para a criação do mundo. E após isso,
né, eles vinham para ensinar, para auxiliar a humanidade, né, a viver melhor no planeta. Então, quase todos esses orixás, eles encarnaram como humanos, né, e eles tiveram, claro, uma vida eterna, mas já existiam, né, anteriormente no Orum, que era um local, né, e outros eram humanos, né, que se tornaram orixás. Então, eles são basicamente divindades que cuidam, né, dos filhos de Oxalá, certo? Então, muitos desses orixás, como eu falei, eles vão representar a natureza. Então, eles teriam nascido com poderes sobrenaturais, né? Eles podiam controlar a natureza, como raio, chuva, fogo, rios, né? Ventos, enfim. Mas também ajudar o humano, né, a seguir, a viver no planeta, né, de forma mais humana, né, fraterna. E a gente tem de primeiro aqui a Iemanjá. Vejam que no material de vocês